Alô, você, telespectador da TV Mar Canal 525, um forte abraço. Estamos começando mais um TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, na próxima hora estarei ao seu lado trazendo as últimas notícias e os principais assuntos em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo que ganharam repercussão nas últimas 24 horas. Aqui neste programa você vai poder acompanhar também o desfile com entrevistas e muita informação. A presença de personagens no estúdio em assuntos de interesse da sociedade maceioense e da sociedade alagoana. Hoje, dia 25 de maio, uma terça-feira. Vamos trazer então as primeiras notícias. Como você já sabe, estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Você acompanha a nossa programação com tudo em alta definição. Acompanhe também as nossas redes sociais. Você já sabe, o TV Mar News tem um oferecimento de plano de saúde Apvida. Vamos trazer de cara nesta abertura do programa as informações e os assuntos que ganharam destaque em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Já quero convocar direto das ruas da capital alagoana, o repórter Fernando Palmeira, para trazer informações, até porque existe toda uma linha de curiosidade da população maceioense, da população alagoana, já que há mais de 2 meses sob o toque de recolher, entre outras restrições, Alagoas ainda apresenta sinais de descontrole da pandemia. E nós vamos buscar explicações a respeito desse assunto. Fernando Palmeira ao vivo conosco, ao lado do Chico Nogueira, na abertura do programa. Bom dia para os dois. Bom dia, Viderlan. Um abraço para você, para todos que nos assistem, a toda a nossa equipe. Nosso muito obrigado e um abraço. Olha, vamos falar de atualização de números sobre vacinação, mortos da Covid-19. Nós estamos aqui em uma das sedes do Observatório Alagoano Covid-19 e o professor Gabriel Badui é quem vai conversar com a gente, nos atualizar e dizer como está o andamento e a preocupação diante do avanço da pandemia em todo o Brasil, com relação à terceira onda também, que está sendo já falada por muitas áreas de cientistas que estão debruçados sobre esse problema. Badui, a coisa ainda é preocupante em Alagoas e no Brasil? Um abraço. Bom dia a todos aí que nos acompanham. Bom dia, Palmeira, o Viderlan. Realmente a situação ainda é muito delicada, né? Apesar dessa naturalização que a gente vê, né, da doença, a movimentação grande de pessoas circulando, mas os números vêm mostrando que a gente tem uma estabilidade muito grande no Brasil como um todo e também em Alagoas, né? Nas últimas 6 ou 7 semanas a gente observa um platô de número de casos, o número de casos não vem baixando, e isso vai ficando mais evidente quando nessa última semana a gente teve um aumento exponencial do número de casos suspeitos, o que indica então que mais pessoas estão apresentando sintomas de Covid, e isso junto com uma alta proporção de resultados positivos de exames RT-PCR realizados pelo LACEN, é um dado preocupante. Além disso, né, a gente também observou nessas últimas semanas, após um período de uma queda importante, a gente observou um aumento na ocupação das UTIs, que ontem, né, no último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, tanto Maceió quanto Arapiraca, que detém a grande maioria dos leitos, essa ocupação já passava dos 90%. Então é um dado muito preocupante e que indica a gravidade e a tendência de alta nos casos de Covid aqui no estado. Vamos trazer aí os números mais atualizados de vacinados em Alagoas entre os dias 16 e 22 deste mês. Você tem mais ou menos um panorama daí, não é? Sim, na última semana epidemiológica, encerrada no sábado passado, né, nós tivemos aí um pouco mais de 80 mil doses aplicadas, né? Dessa maneira a gente chega próximo de 870 mil doses aplicadas em Alagoas. É importante destacar que desse número a gente tem cerca de 260 mil doses de pessoas já imunizadas com as 2 doses, a imunização completa, e cerca de 606 mil pessoas receberam a primeira dose. É um número importante, mas ainda aquém do que a gente precisa para que a vacinação tenha um efeito no controle da transmissão. Então, lembrando que até então só as pessoas acima de 18 anos é que podem receber a vacina. Quando a gente olha isso para a população alagoana, a gente está falando de cerca de 2.200.000 pessoas. Então, quando a gente dobra isso, porque cada pessoa precisa receber 2 doses, a gente está falando de 4.400.000 doses aproximadamente. A gente não chegou nem a um quarto disso, né? Então, a gente está hoje
cerca de 20% do que a gente tem possibilidade de imunizar. Então, é um número muito baixo, porque a vacinação, as pessoas precisam entender que ela tem um efeito coletivo, né? Então, a partir do momento que a gente consegue ampliar a vacinação, a gente consegue cercar o vírus, isolar o vírus, e isso vai fazendo com que a pandemia seja controlada. No atual nível, a gente ainda tem uma proporção muito baixa, o que faz com que o vírus circule e, por isso, a necessidade das outras medidas de controle, né? Então, a higienização das mãos, a utilização da máscara e, principalmente, o distanciamento social, num nível alto de controle que a gente se encontra hoje, ele é a única ferramenta que a gente tem para controlar a transmissão. Aqui em Maceió, o anúncio de mais postos de vacinação, e a gente torce que, a ampliar-se esses postos, também tenhamos as vacinas para essa ampliação e aplicação imediata nos vários grupos. Como é que você vê também esse avanço aqui em Alagoas e essa torcida para que tenhamos mais vacina? As autoridades locais, tanto o governo do estado quanto os prefeitos de todos os municípios do estado, têm feito esse esforço. Isso é muito importante, a gente ampliar a capacidade de vacinação. Mas se a gente não tiver um imunizante, né, esse esforço pode ser em vão. Então é importante essa articulação, esse atraso que nós tivemos desde o ano passado, a partir do governo federal, no planejamento, então, que ele consiga avançar, né, e consiga adquirir o maior número de doses de imunizantes para que, então, os governos estaduais e municipais consigam avançar e, com isso, a gente consiga chegar numa situação que a gente já observa em outros países, de que as pessoas possam ter uma tranquilidade maior para que as medidas de segurança hoje em vigor sejam flexibilizadas. Os bloqueios estão aí, temos cepas em Alagoas, em todo o Brasil, e variantes, inclusive, chegando da China para a maior preocupação das autoridades sanitárias brasileiras. Como é que o Observatório tem visto isso também? Essa é uma outra preocupação, né? Já foi apontada, a nova variante indiana foi identificada já no Maranhão. A gente ainda não tem notícia em Alagoas de exames para identificar essa nova cepa, até então não foi informado. O Estado não consegue fazer esse tipo de exame, normalmente se faz coletas, as amostras são enviadas para o Rio de Janeiro, na Fiocruz, que é onde o exame é realizado. Então a gente ainda não tem notícia, mas é uma possibilidade, é uma hipótese que preocupa, já que já foi identificado em outros estados brasileiros. Seriam muitas coisas mais para a gente conversar, o tempo urge, mas fique à vontade para fazer um assento e até orientar o cidadão, a cidadã, a família, ao povo de uma maneira geral, do trabalho do Observatório, como o pessoal pode entrar em contato com o Observatório para ter uma visão mais alta e mais ampla dessa triste realidade que ainda preocupa a todos nós. A gente aproveita o espaço, então, né, para deixar esse alerta a toda a população alagoana da importância de a gente manter os cuidados, né, a higienização das mãos, a utilização da máscara e, principalmente, o isolamento social. Então, a gente precisa diminuir, né, a circulação de pessoas para, nesse momento em que nós observamos um aumento e estamos próximos de um colapso da rede de saúde, para que a gente volte a controlar a transmissão e evite o que a gente já registrou em outros estados brasileiros, de filas e pessoas morrendo sem atendimento. Felizmente, Alagoas, até aqui, né, conseguiu atender toda a população. Mas se a transmissão continuar no ritmo atual, a gente pode chegar a esse caos, que vai ser lamentável. Então, a gente precisa, nesse momento, controlar a transmissão, ampliar a vacinação para que a gente, então, consiga ter um controle e evitar, né, mais mortes e conseguir, né, retomar as nossas atividades que hoje estão suspensas com segurança e tranquilidade. As UTIs estão aí superlotadas em Alagoas e pelo Brasil afora. Os cientistas já falam na terceira onda e você tem que ter todo o cuidado, distanciamento, uso da máscara, lavar sempre as mãos, ter álcool gel, tudo isso que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e secretarias de saúde, os estados e municípios do Brasil estão sempre alertando. E você também se preparar, porque, afinal de contas, estamos em meio a essa guerra e temos que vencer. Vacinar, vacinar e vacinar para aqueles que ainda não estão vacinados. Esperamos que não falte nem equipamentos, nem oxigênio e nem insumos para mais vacinas para o Brasil. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui do Observatório da Covid-19 em Maceió, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da Organização Arnone Melo, canal 525, NET, claro, Viderlan Araújo. A gente segue com você no TV Mar News.
Muito obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação e, mais importante ainda, é mostrar como o Observatório tem atuado para levar informação para a sociedade. Você observou, telespectador, com essa participação ao vivo, que fica ainda mais a responsabilidade para cada um de nós controlar essa onda que pessoas têm morrido, né? De pessoas que morreram por conta da Covid-19, pela infecção. Eu já recebi vídeos nas redes sociais de pessoas que semanas antes de morrer comemoravam, participavam de festas, sem máscara, naquela aglomeração que todos nós estamos falando, gente. A Covid-19 não é uma gripezinha, não é simplesmente uma doença que você pode tratar com o uso de medicamentos. É uma doença perigosa, uma doença que não traz um parâmetro para infectar, para contaminar uma pessoa, nem tampouco uma doença que garante, pelo menos com a mesma régua, pela mesma medida, o que vai acontecer dentro das propostas de mudanças clínicas de cada ser humano. Nós temos casos aí que atletas infectados morreram, não é? Ex-atletas obesos, então não tem uma condição específica para definir como a Covid tem escolhido, entre aspas, as pessoas para poder infectar e agravar o quadro clínico de cada uma delas, provocando, claro, vários problemas clínicos que, em decorrência desse contágio com o vírus, acaba também transformando e alterando um processo natural de sistemas no nosso corpo. Então, é preciso manter o nosso controle, o nosso equilíbrio, não à aglomeração, não ao contato direto com pessoas sem o uso da máscara e precisa sempre utilizar o básico: água, sabão e álcool em gel. Não podemos esquecer disso, senão nós vamos continuar todos os dias falando de pessoas e mais pessoas que morreram. Aqui nas últimas 24 horas, quase 20 pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Então, estamos trazendo, né, no estado de Alagoas, né, nas últimas 24 horas, todos os dias, esses números que são alarmantes. Eu tenho o prazer de receber nesta terça-feira, como você já sabe, todas as terças-feiras nós temos o quadro Penal News com o meu amigo Bruno Calado, advogado, criminalista, que coloca como tema em sua participação hoje crime de estupro. Bruno, seja bem-vindo mais uma vez, parabéns pela escolha do tema e digo isso sem nenhum tipo de cerimônia, né, missa de corpo presente, porque são temas atuais, principalmente aqui no estado de Alagoas, com casos registrados de violência contra crianças, oriundas também de crimes de abuso sexual. Vamos falar um pouquinho, o que é esse crime de estupro? Bom dia. Bom dia, Videlã. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Hoje começo, Videlã, aproveitando o gancho do seu aviso, do seu recado muito bem dado sobre o Covid e mandando um abraço bem grande, bem especial aos meus avós que ontem, graças a Deus, felicitaram a todos os familiares com a segunda dose da vacina e tornaram-se imunes por completo agora, aliviando e confortando ainda mais os parentes, né? E era uma preocupação muito grande nossa, dos nossos avós, ficávamos inibidos de visitá-los, né, com aquela restrição para tomarmos todos os cuidados mediante o Covid-19. Então, aos meus avós que não perdem um programa, também aqui nosso, um grande abraço. O nome deles, pode dizer, Rui Bruno? e Miriam. Seu Rui, dona Miriam, um beijo, tá certo? De todos nós da TV Mar Canal 525, tenho certeza que vocês têm muito orgulho desse netão aí de vocês. Muito obrigado. Né, que hoje representa, tem uma influência muito grande na sociedade alagoana. Muito obrigado, meu amigo Videlã. E hoje, como você disse, trago um tema que está bastante em evidência, o crime de estupro. Já não era para estar, né? Um crime de bastante repugnância, mas que ainda encontra-se aí evidenciado nas notícias midiáticas, né? Inclusive tivemos alguns casos aqui em Alagoas recentes, né, que chocam ainda mais. Então, para começarmos, o que é o crime de estupro, Videlã? Isso. O crime de estupro, ele é todo tipo de agressão sexual. A expressão agressão sexual torna-se um sinônimo da palavra estupro. Então, essa agressão sexual dada em forma de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. E o que é ato libidinoso? Todo ato que sirva para a satisfação de lascívia própria, certo? Um beijo forçado, um toque forçado, um toque sem o consentimento. E claro, tudo isso, para que seja configurado o crime de estupro, deve ser dado sem o consentimento daquela outra pessoa. Então, toda a agressão sexual em forma de relações sexuais, em formas de qualquer outro ato libidinoso, antigamente o estupro só era configurado mediante a penetração, né? Pênis, vagina,
masculina. Sim. Hoje em dia, mais não. Hoje em dia, Videlan, toda relação sexual ou todo ato libidinoso pode sim configurar o crime de estupro, sem o consentimento dessa pessoa. E é dado de várias formas, ou por meio de força física, certo? Por meio de coerção, certo? Que é aquela ameaça, por meio de abuso de autoridade, se uma pessoa é hierarquicamente inferior a outra e ali aquele abuso de autoridade lhe força, né? lhe ameaça a efetivar algum tipo de relação sexual ou algum ato libidinoso, certo? Ou até mesmo, de uma forma que uma pessoa não consiga expressar o seu consentimento, uma pessoa incapaz, uma pessoa que esteja ali sem as suas faculdades mentais e não consiga expressar o seu consentimento, a sua vontade para a realização daquele ato. Então, configurar-se-á também o crime de estupro. Agora, quais as consequências criminológicas do estupro, Bruno? Olha, Videlan, quando eu falo em consequências criminológicas, eu trago aqui uma visão ampla do crime, do criminoso e da vítima, certo? A criminologia estuda esses três pontos também, que é o crime, o criminoso e a vítima. A vítima, o estudo da vítima denomina-se vitimologia, mas é abrangido também pela criminologia. Então, quando eu falo a visão do estupro mediante essa visão criminológica, eu trago o crime de estupro, não preciso nem dizer, de tamanha repercussão negativa, de tamanho asco, de tamanha repugnância que o crime de estupro traz. Dentre os crimes trazidos pelo Código Penal ou pelas leis especiais, o crime de estupro está, se não estiver no topo, está entre os crimes do topo de maior repugnância, de maior nojo, né, entre a sociedade. Então, no ponto de vista do criminoso, o criminoso que comete esse tipo de crime de estupro, sabemos, Videlan, que existem várias acusações falsas, né? Várias acusações que se aproveitam como vingança de um outro ato. Aquela pessoa que não prospera em um relacionamento acaba dizendo que fora estuprada pelo namorado em alguma oportunidade. Já vimos casos aí que o estupro de fato não existiu. Mas quando existe, Videlan, esse criminoso merece toda a represália penal, certo? Toda a represália penal, toda a força penal para punir esse agressor sexual, esse estuprador. E aí, para vocês terem ideia, o estuprador é tão mal visto que quando chega num presídio onde há vários delinquentes, né, a lei do olho por olho, de dentro por dentro, vigora lá dentro. Os próprios presidiários, os próprios colegas de prisão não admitem, não aturam o crime de estupro. E no ponto de vista vitimológico, certo? No ponto de vista da vítima, sem esquecer, Videlan, do ponto de vista do criminoso, eu sou a favor da introdução da castração química. É um assunto até meio polêmico, Videlan, trazer aqui, mas eu sou total a favor. Aquele que seja condenado até o trânsito em julgado da sentença, ou seja, não tenha mais para onde recorrer, que esteja efetivamente comprovada a sua condenação, efetivamente comprovada aquela culpa naquele estupro, merece sim uma castração química para que jamais venha a cometer qualquer tipo de abuso sexual, de agressão sexual e que jamais também venha a ter qualquer relação sexual, seja consensual ou não. Então eu sou a favor da castração química como um plus, como uma soma na pena daquele estuprador. No ponto de vista vitimológico, nós vemos aqueles que resistem ao crime de estupro como vítimas, que não morrem no ato, né, vivem com sequelas eternas, vivem com sequelas até o resto de suas vidas, né? Pode ser que esqueçam durante um tempo, mas vez ou outra vão sempre lembrar. Então, quanto ao estudo da vítima no crime de estupro, é por demais maltratante, a vítima fica bastante sequelada. Agora, a respeito dos exemplos de situações que são definidas como estupro, quais os exemplos que você poderia, eu sei que são vários, claro, mas os principais que você poderia classificar para os nossos telespectadores nesta terça-feira no Quadro Penal News, Bruno? Olha, Videlan, há diversas situações que hoje configuram um crime de estupro. Antigamente, isso já foi vencido, graças a Deus, mas antigamente era só a penetração pênis-vagina. Houve a penetração sem o consenso, há estupro. Não houve, não haveria estupro. Mas hoje em dia há diversas situações, eu posso ilustrar com alguns exemplos aqui, em que há configuração do estupro. Dentre elas, o estupro sem a relação sexual. Muita gente acha que o estupro só mediante relação sexual, mas o ato libidinoso. Você está em uma festa, passa a mão na genitália
navalha de uma outra pessoa, certo? Passa a mão nos seios de uma mulher, passa a mão nas nádegas de uma mulher. Isso aí configura um crime de estupro, Videlan. É um ato libidinoso, é um ato feito para satisfazer a lascívia de alguém. Certa feita, houve em rede nacional um ser que estava em uma loja, certo? Colocou para fora as suas partes íntimas e começou a tocar algumas clientes daquela loja, sem que elas percebessem de imediato, porque estava a loja muito cheia, havia um contato ali, mas aí houve a detecção e esse indivíduo fora preso. Então há diversas situações, beber e não conseguir proferir um consentimento daquela relação, e aí aquele que prospera com aquela relação é sim um estuprador, Videlan. Existe a relação que começa, o estupro que começa de forma consensual, certo. Ou seja, você está ali, fica com aquela determinada pessoa numa festa, beija aquela determinada pessoa, sai dali para algum outro lugar e quando chega para ter alguma relação sexual, aquela pessoa não se sente à vontade, quer parar, mas aí aquele indivíduo já está ali achando que está dominando aquela situação e prospera com aquela relação mesmo sem o consentimento daquela vítima. Então é uma relação. Tem a relação também, Videlan, do aproveitamento profissional. O que é aproveitamento profissional? Vemos, infelizmente, vários... Patrão, e vemos também uma menina bonitinha exatamente, ali, né? Exatamente. E aí pelo abuso de autoridade, hierarquicamente superior, vai abusando, vai chantageando, olha, você só vai prosperar nesse emprego se fizer isso ou aquilo comigo. Ou então, Videlan, aproveitamento profissional quando eu falo do médico ginecologista, do médico obstetriz, né? Do médico obstetra, e ali vai tocando aquela paciente de uma forma maliciosa, de uma forma desnecessária, né? Vemos constantemente isso. Aquele fotógrafo que vai tirar fotos sensuais de uma modelo e aí vai tocando para ajeitar um sutiã ou uma calcinha de forma desnecessária, né? Para se aproveitar, para satisfazer a sua lascívia, ali também está cometendo um crime de estupro. Que show de explicações, né? Bruno Calado com o quadro Penal News, deixando claro para os nossos telespectadores o que pode ser caracterizado aí como estupro, né? Principalmente em várias áreas e que muitas vezes a sociedade, por falta de conhecimento, não busca os seus direitos. Qual a pena para este crime, Bruno? Videlan, existem várias modalidades do crime de estupro. Na modalidade comum, que é aquela relação sexual ou prática de qualquer ato libidinoso sem o consentimento da pessoa, na modalidade comum de 6 a 10 anos, certo? Mas aí existem agravamentos. Que agravamento? Se daquele estupro resulta em lesão corporal de natureza grave, a lesão corporal de natureza grave é aquela que lhe deixa permanentemente incapacitado de exercer algum trabalho, é aquela que lhe deixa permanentemente sequelado, aquela que lhe deixa esteticamente avariado, e essa estética é impossível de ser reparada, certo? É irreparável. Então são lesões corporais de natureza grave. Aí já aumenta a pena para 8 a 12 anos, certo? E se do estupro resultar morte, aumenta para 12 a 30 anos. Então é uma pena máxima do Código Penal. O estupro pode atingir de 12 a 30 anos, certo? De pena se resultar morte. Trazemos aqui, Videlan, esses casos, um caso recente dessa menina que acabou morrendo agora no município ali, eu acho que de Porto de Pedras, não é isso? Daquela região de Porto de Pedras, que foram estupradas em São Miguel dos Milagres, numa praia deserta, após sair de uma festa. Sim. Me parece que houve até o envolvimento de uma guarda municipal do município que a drogou nessa festa, e aí primos dessa guarda municipal estupraram essa garota. Ela veio a falecer agora em decorrência, estava internada, né, pois acho que teve uma overdose medicamentosa, se internou em detrimento dessa sequela psicológica do estupro, e veio a falecer agora em decorrência de complicações da Covid. Então é um crime muito gravoso, é um crime que macula não só a vítima, mas toda a família, né? Toda a sociedade. Ver que uma pessoa foi ali abusada, agredida sexualmente, choca a todos. É verdade, como o caso também da semana retrasada com o garoto Raniel, né? O garoto Raniel, que agora Raniel. Há indícios de violação sexual desse garoto. Pois é. Bruno Calado volta na próxima terça-feira com mais um quadro Penal News. Você pode também acompanhar o Bruno através do portal gazetaweb.com, não é isso, Bruno? Exatamente, Videlan, e nas reprises aqui da TV Mar, sempre reprisando, né, no canal 525 da NET, ou no próprio YouTube, no canal da TV Mar também é reprisado. Assim nós vamos a um rápido intervalo depois da participação do advogado Bruno Calado com o quadro Penal News. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta vamos trazer muitos outros assuntos ainda hoje nesta edição do TV Mar News. Voltamos já.